gente abre essa edição falando que o Ministério da Justiça decidiu aumentar o efetivo da Força Nacional de Segurança em Guaíra depois de novos ataques no oeste do Paraná. As equipes extras da Força Nacional de Segurança Pública, que incluem unidades de prontidão e sobreaviso, foram acionadas no final de semana, logo após a última ocorrência de violência lá na região oeste. A medida foi confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a pasta, o efetivo da corporação nos municípios de Guaíra e Terra Roxa foi ampliado em 50%. O número exato de agentes nos locais não foi divulgado justamente por motivos de segurança. A presença de tropas federais das cidades visa intensificar o patrulhamento e também garantir a proteção de indígenas que foram alvo de uma série de ataques que vem acontecendo desde a virada do ano. É isso, né? A gente tem acompanhado essa situação bastante dramática por lá. O último registro de violência ocorreu na noite da última sexta-feira, quando 4 pessoas foram baleadas, incluindo uma criança e um adolescente, todos levados para hospitais da região, e a Polícia Federal está investigando o incidente. Alguns dias antes, na virada do ano, uma casa foi destruída pelo fogo. No mesmo local, indígenas encontraram cápsulas de balas e a gente vai conferir agora imagens que foram divulgadas pelo Conselho Indigenista Missionário CIMI. Temos cápsulas de bala do ataque que aconteceu. A gente veio ver aqui a casa que foi incendiada. Agora já não tem mais nada. A casa já queimou tudo e a gente está no local. A Força Nacional passou por aqui, tirou uma foto e foi embora. E a gente continua aqui no local e a gente tem movimentos suspeitos ainda na plantação de eucalipto, que fica a mais ou menos uns 50 metros daqui, fica muito próximo. Entre os indígenas feridos no último ataque estão uma criança de 7 anos, um adolescente de 14 anos e outras 2 pessoas de 25 e 28 anos que estão internadas em estado grave. A criança e o adolescente já tiveram alta do hospital. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, informou por meio de nota que a comunidade indígena foi atacada a tiros de surpresa por indivíduos que armaram uma emboscada. Também por meio de nota, a Polícia Federal informou que forças de segurança federais, estaduais e municipais estiveram no local onde ocorreu esse último ataque para evitar novos episódios de violência. A corporação também afirmou que realizou uma perícia no local na manhã do sábado. O Ministério dos Povos Indígenas afirmou que está em diálogo com o Ministério da Justiça para a investigação imediata dos grupos armados que atuam na região. Conflito por demarcação de terra na região oeste é histórico. Indígenas reivindicam novas áreas porque durante a construção da usina de Itaipu, que começou em 1975, muitas localidades rurais foram alagadas. Com isso, os indígenas ocuparam terras nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, que não passaram por processo de demarcação. Por outro lado, produtores rurais afirmam que têm o direito a essas áreas que são alvos de disputa. Em setembro, foi criado um grupo de trabalho formado por integrantes de órgãos estaduais e federais para intermediar o conflito entre agricultores e indígenas. Entre os envolvidos estão a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Força Nacional de Segurança, a FUNAI, as Sociedades Rurais de Terra Roxa e de Guaíra, o INCRA, o Ministério Público e a Justiça Federal. Camila. É um conflito histórico, como a gente bem destacou aqui ao longo dessa reportagem. É importante lembrar que aquela é uma região de colonização espanhola, missões jesuíticas aconteceram ali, e é uma região guarani, historicamente. Quando os espanhóis, os portugueses chegaram ali, milhares e milhares de indígenas viviam naquela região, tanto que isso está descrito nos livros históricos, né? Então, ao longo dos anos, uma série de conflitos foram registrados ali em toda aquela região, e o mais recente, o que mais se destaca para a gente entender o contexto histórico atual, é justamente a criação do Lago de Itaipu, porque, como a Rafa bem lembrou aqui, na época houve essa questão da distribuição, né, da reparação ali para aqueles produtores que perderam as terras porque elas foram alagadas para a criação do lago, mas isso não ocorreu no caso das aldeias indígenas Guarani. Muitos desses indígenas, eles transitam por toda aquela grande região, então tanto
na área, né, que pertence hoje ao estado do Paraná, como também ao estado do Mato Grosso do Sul, e o Paraguai, que é um país, inclusive, bastante guarani, é o idioma oficial do país, junto com o castelhano, o espanhol. Então, eles acabaram migrando para essas outras regiões, para esse outro estado, para esse outro país, e há desde então um conflito muito grande de interesses, porque, claro, os indígenas reivindicam o direito a essa terra, apesar de em 88, como na tese do marco temporal, eles não estarem ali justamente por conta da inundação, em muitos casos, né, do Lago de Itaipu, para a criação do Lago de Itaipu, mas também os agricultores, que têm todo o direito legítimo à terra, reivindicam. Muita gente que está ali comprou aquelas terras, as famílias compraram há décadas e, claro, tem o direito a essa terra, e seria injusto que eles perdessem por conta de uma demarcação de terras indígenas sem a reparação ou o pagamento adequado pelo que foi construído ao longo de décadas com trabalho, com suor. Mas o que eu sempre destaco, Rafa, e peço para que as pessoas se lembrem, é que esse conflito ele não deve ser entre indígenas e produtores rurais. Ambos deveriam estar do mesmo lado para tentar, então, dialogar e buscar uma solução pacífica por meio do governo federal. É importante a gente lembrar que, pela nossa Constituição, terra indígena é terra da União e, portanto, não é pago o valor venal ali da terra, é pago simplesmente a benfeitoria. Isso não é justo com os produtores que estão hoje ocupando aquelas terras, que compraram, que são os donos legítimos. Então, é importante que haja uma mudança nessa legislação, que todos se unam para que a gente encontre uma forma de dar continuidade, finalizar esse processo de demarcação pendente ainda, não só na região oeste do Paraná, em outras regiões aqui do nosso estado e em tantos outros estados brasileiros, de uma forma pacífica. É inadmissível que a gente continue vendo esse tipo de conflito, de situação. Imagina, existe uma criança baleada, existem pessoas em estado grave hoje numa unidade de terapia intensiva por conta de um ataque entre indígenas, entre produtores, pessoas que entendem que eles estão ali como invasores, quando o que nos mostra a história é que não é bem assim essa história. Então, é importante que o governo federal haja e haja imediatamente, como tem sido provocado há décadas, para que haja uma solução efetiva do problema. E é importante, sim, que a Itaipu faça essa mediação, porque eles também têm um papel muito importante quando a gente pensa na história do município de Guaíra. Guaíra perdeu o motor econômico, que era o turismo na época, mas perdeu muito mais, porque se criou aí todo esse conflito, né? Essa situação mais complexa para um conflito que já existia com relação à questão indígena. E existe já, claro, um processo para compra de terras para que esses indígenas possam, então, estar em uma área que seja legitimamente deles, para que o governo possa oferecer as condições mínimas de vida a essas comunidades, porque eu conheço a realidade de muitas dessas aldeias, pessoalmente já entrei, e é deplorável em muitos casos. A gente está falando de crianças vivendo em situações subhumanas. Então é importante que haja uma solução para ambos os lados, agricultores e também indígenas. E para isso, o governo federal tem que agir imediatamente. O governo do estado também tem que participar dessa mediação e a Itaipu tem que finalizar esse processo que, apesar de legalmente não ser responsabilidade deles, na prática a gente sabe que sim, também há uma responsabilização. Então, que bom que eles estão no meio de toda essa discussão. A gente só espera que haja celeridade, porque é inadmissível que novas cenas como essas continuem sendo vistas, que a gente continue noticiando aqui pessoas feridas de ambos os lados desse conflito. É isso, né? Uma situação que beira o absurdo, se você for olhar. Infelizmente, a gente não pode dizer nem que surpreendeu diante dessa pressão que vinha numa crescente, uma violência desmedida, mas que não veio do nada. Esse conflito já vinha acontecendo com uma tensão que vinha escalonando. Tenho a convicção, e repito, que a violência não é o caminho para nenhuma solução e, infelizmente, eu reforço, a resposta do governo com essa história que vai colocar ali mais gente da Força Nacional só veio depois desse caos que aconteceu, né, nessa maneira trágica que a gente acompanhou, com essas pessoas baleadas precisando cuidar da saúde em hospitais para que existisse isso. Agora o governo não divulgou quanto vai enviar. A Força Nacional já está lá, ó, faz tempo, faz hora que está lá. E já deu para perceber que não consegue resolver a situação nem contornar a situação, porque nesse jornal a gente já noticiou há meses que aí houve ataques com pedras, além de casa incendiada, houve garrafada, teve aparecimento de fuzil.
Brasil. A própria RIC TV fez uma série de reportagens por lá, bastante interessante, trazendo os bastidores dessa situação, chamada Terra Sem Lei. Você pode assistir lá no YouTube essas reportagens que foram feitas pelas nossas equipes e que tem uma série de questões que permeiam, inclusive, outros crimes que são apontados, e parece que fica lá meio que sem ninguém no comando diante do que se passa. O governo e políticos aqui do Paraná vinham pressionando desde julho por respostas. O Ratinho chegou a se reunir com Gilmar Mendes, mandou lá um ofício, né, cautelar para o STF, pedindo para que a Polícia Militar do Paraná pudesse fazer a reintegração. O governo federal está dormindo, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, faço a reintegração então e a gente resolve por aqui, mas preciso da autorização da Justiça, porque é a competência do governo federal de forma legal e a coisa não andou. Então o que a gente está acompanhando agora, depois de uma série de reuniões que foram feitas, né, para conversar sobre a temática, enquanto que quem vive a realidade ia percebendo a temperatura subir até chegar a esse ponto, infelizmente é aquela coisa que a gente pode dizer que é o dito e feito, que foi avisado. Então que venha uma solução, e como a gente não sabe os números, né, hoje o Pedroso bem lembrou, quando a gente fala que aumentou em 50% de 2 é 1. Então, quanto é esse 50%? E efetivamente vai trazer solução? É isso que a gente espera.